Uai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Todo mundo entrar, eu vou explicar. Puxa vida, vida, vida. O Instagram hoje tá uma beleza, viu? O Ele que me é que expulsou, professor. aconteceu? Ele me expulsou. Ele derrubou todo mundo, ele me derrubou. Na verdade, ele me derrubou. Qual foi a Entendi. explicação aparente? Porque tocou uma música. Aí, quer dizer, eu acho que talvez eu tenha tocado a música do Guns no início da apresentação. Aí acho que o Instagram deve ter algum robô, algum mecanismo para impedir que, por exemplo, alguém faça uma live e fique usando música de outros artistas, né? Aí caiu. Ah, é novidade, Tem que novidade pagar brasileira. direitos autorais, pô. Tem que pagar direitos Não é? autorais. Agora, eu sempre começo com música, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso. Então, enfim, pessoal, vou voltar a fazer a apresentação, né? Agradecer ao meu amigo Túlio Bastos por estar presente aqui na nossa DR. O Túlio, ele é economista, tem MBA em gestão empresarial, consultor de diversas entidades privadas, da FGV, né? É uma referência no Brasil em preços nas contratações públicas, em estimativa de custo, essa parte tão prazerosa, célere das licitações que todo mundo gosta, né? O Túlio tem grande expertise, tanto que quando eu coordenei o livro Licitações Públicas, pela editora da NP, em homenagem ao professor Jacobi Fernandes, o Túlio foi o convidado para tratar justamente sobre preços nas contratações públicas, pesquisa de preços, né? O que ocorre nesse fenômeno em que muitas vezes a administração pública tenta tratar o preço como algo estático, preço que é algo extremamente dinâmico. Tá? Então, quero agradecer ao Túlio pelo aceite ao convite. Hoje está sendo um dia especial, né? Acabei de sair do ADR com o nosso amigo Marcos Alcântara. Aí agora já estou no ADR com você. Já tive no ADR mais cedo com o Tiossi, e aí era como convidado. Então, é a primeira vez que eu faço uma DR dupla, né? E é bom que sejam com dois amigos que inclusive se conhecem e têm muita afinidade, tá? Então, muito obrigado, é um prazer ter você aqui. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que caiu, que voltou. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da conversa, e sobretudo porque o Túlio vai poder trazer conhecimentos que, sobretudo para quem atua na gestão pública, são muito incomuns nos livros, nos manuais. Né? A discussão sobre preços não sob uma perspectiva dogmática, né? Mas sob uma perspectiva prática do que é realmente a precificação estimativa de custos nas contratações. Então, meu amigo Túlio, muito obrigado pela sua presença. Por favor, as honras da casa é sua. Pode falar suas iniciais palavras aí de introdução. Primeiro, agradecer o convite aí, Rony. Dizer que é uma honra estar aqui fazendo essa live com você. Tive que passar a tarde inteira estudando para poder conversar com o Rony. Na verdade, passei a semana inteira estudando para poder conversar com vocês aqui. É uma honra. Muito obrigado aí pelo convite. Amigo, aqui é tranquilo, porque hoje foi tão corrido que não deu tempo, mas muitas vezes a DR é com vinhozinho, é um papo relaxado, fica tranquilo. Mas tudo. Tem dois pontos que eu quero falar muito aqui nessa DR contigo, tá? Na medida do possível, eu vou tentar ver também as perguntas dos nossos amigos, nossos participantes. Tem professores, amigos. A Ana tá comigo nas três. Obrigado, Ana. Rosane Aguiar, nossa colega professora, Elisângela, Kalina, Júlio, Linete também aqui está nas três. Muito obrigado. Pri também está nas três. Muito obrigado. Faltou um vinho hoje, né? Realmente, hoje está faltando vinho. Estou só na água. Mas, já, a noite não acabou ainda não. Mas, meu amigo, dois pontos eu queria muito tratar contigo hoje. E fique bem aberto para conversar sobre isso. É em relação à precificação nas contratações públicas. Você, mais que ninguém, sabe da preocupação que a administração pública teve nos últimos 15 anos em ficar tentando controlar
a aferição de preço para evitar sobrepreço, superfaturamento. E o outro, eu queria aproveitar a sua experiência enquanto economista para discutir um pouco sobre antecipação de pagamento, né? Porque é um tema muito em voga. Hoje mesmo falei na live lá com o Tiossi, que eu fui convidado, e muitas vezes os órgãos avaliam a antecipação de pagamento apenas sob o viés dogmático, jurídico, e não percebem que tem um elemento muito mais importante, que é o econômico, em que ela impacta, né? Notadamente no momento de crise, como a gente está vivendo hoje, com a grande redução da oferta de determinados produtos que são essenciais para o nosso combate, a nossa peleja contra o Covid, são essenciais, e que os fornecedores disponíveis são muito poucos na China. Mas antes de falar de antecipação de pagamento, queria falar sobre o preço. O que você acha, Túlio, dessa tentativa da administração pública, na sua experiência, dessa tentativa da administração pública de tentar controlar preço? Pois é, Rony, assim, é importante a gente pensar o preço em todos os momentos dele, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em instituir um processo licitatório, a lei diz que a gente tem que criar ali, estruturar o projeto básico, estruturar o termo de referência, e um dos elementos é a pesquisa de mercado. Tá? Só que o preço, ele existe independente do processo licitatório, porque existe um mercado, né? E quando a gente pensa no preço de mercado, é um dos conceitos de preço, né? Uhum. Esse é um elemento extremamente... Se você pudesse esclarecer isso para os nossos leitores. Você falou, inclusive, no artigo, no nosso livro, né? E foi muito, muito esclarecedor. Eu cito no meu livro, inclusive, o seu texto algumas vezes, né? E é uma referência realmente. Deixar claro que tem diferença, né? Preço de mercado, preço transacional. Se você pudesse esclarecer para os nossos leitores. Vou falar um pouquinho sobre preço de mercado, preço transacional e o preço de referência, né? Porque eles acontecem em momentos distintos da instrução do processo licitatório. Então, quando a gente pensa no preço de mercado, esse é um preço extremamente dinâmico, ele busca sempre uma condição de equilíbrio, né? E ele pode ter um viés de alta ou um viés de baixa. E o que vai determinar esse viés de alta ou esse viés de baixa? A busca desse equilíbrio, que depende da oferta e da demanda, né? Então, você imagina como é que o quanto não está volátil, né? O quanto não está movimentando o preço de mercado dos produtos que são ligados aí principalmente aos insumos aí de contenção ou de prevenção, né, do Covid-19, né? E aí, em meio a esse momento, né, a administração pública exige ali que o gestor, que o pregoeiro, que o administrador público tenha ali um preço de referência. E aí, o preço de referência já tem um outro conceito, né? Ele é um elemento estatístico dentro do processo licitatório, tá? Ele vale para uma moeda, ele vale para uma praça, para uma condição de fornecimento, para um período corrente. E o mais interessante é que esse período corrente agora, ele tem nenhuma estabilidade, né? O preço está extremamente volátil. Então, o preço de hoje é diferente do preço de ontem e possivelmente é diferente do preço de amanhã, né? E em meio a essa situação, a gente tem que estabelecer aí, mesmo a nova lei aí para questões do Covid-19, a lei 13.979, diz ali que você tem que ter o preço de referência, na verdade, né? Ela fala em preço de mercado, mas o que se busca é o preço de referência. Oi? Tecnicamente é de referência. Ainda bem que eles colocaram, e eu fiquei muito feliz até, porque o Renato, que é nosso amigo lá da SEGES, ele até comentou que uma live que a gente teve, eu fiquei muito orgulhoso, feliz no dia, uma live que a gente tocou nesse assunto, fez com que o pessoal discutisse alguns pontos, né, quando a lei foi alterada por MP inicialmente, né? E um dos pontos que foram muito interessantes, eu achei uma sacada muito inteligente, foi justamente, embora se tenha essa necessidade de estimativa de custo, o próprio dispositivo mais adiante admite que
possa ser realizada a aquisição acima desse preço que a gente falou de mercado, esse preço de referência, né? Isso foi uma vantagem, porque, como você falou, é uma volatilidade, porque na época, na live, eu coloquei, e me diga se eu estou errado, eu coloquei, imagina o pobre do gestor, que vai ter que comprar insumos que estão afetados pelo Covid, que o preço aumentou agora 200%, usando a IN 05 2014, 05 2014, que foi alterado para 03 2017, para usar a ata de registro de preço de dezembro, de novembro. O preço é um terço, não tem como ele usar isso. Ele não vai comprar, né? A China hoje já tem problemas até para obter a matéria-prima, porque a demanda ela é uma demanda mundial, ela não é nem uma demanda de um país ou outro, né? Ela é uma demanda mundial, a China tem dificuldade. Você imagina que ele não pode olhar para trás, ele tem que pensar numa logística completamente diferente, que vai afetar o preço dele, porque se ele compra um produto na China e manda entregar aqui no Brasil de navio, ele vai levar 35 dias, 37 dias. Aí tem que desembaraçar isso ainda. Quer dizer, então ele vai mandar vir de avião. Se ele manda vir de avião, o custo do transporte aumentou bastante, a logística de suprimento mudou, e isso vai afetar o preço de referência do produto dele, né? E aí vamos lá, vamos para uma outra reflexão. Se eu comprar uma quantidade grande, bacana, né? Eu diluo o preço da minha logística. Mas se eu comprar uma quantidade pequena, aí eu comprei frete, eu não comprei, não foi nenhum insumo. O transporte é mais barato. Não, o governo federal tá recebendo um brinde, num dos materiais que estão sendo comprados, está sendo, acho que, a Americanas que está doando o frete. Ela está pagando a Latam para ir pegar as marchas. Uma atitude muito bacana da empresa. A Erika, por exemplo, está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela disse, a gente mal consegue uma proposta para poder achar e comprar a dispensa, imagine ficar fazendo pesquisa de mercado, né? Pois é, e aí, assim, você imagina que em meio a uma demanda enorme, tá? Esse fornecedor tem que parar para responder uma pesquisa de mercado. Será que alguém pensou que isso custa? Elaborar uma proposta custa. Custa, exato. Então, é extremamente difícil, né? Ainda bem que eu não sou gestor público, não queria ser um gestor público nesse momento, porque é quase uma missão impossível, né? Fazer essa pesquisa de mercado, dessa pesquisa de estabelecer esse preço de referência nesse momento, né? São tantas as variáveis que envolvidas, né? A gente tem que pensar aí na matéria-prima, ela tem disponibilidade de matéria-prima, não tem? Em que condições essa empresa que vai fornecer está produzindo esse produto, né? Ela é uma empresa que está no Brasil, está na China, está no Camboja, está na Índia. São tantas as legislações envolvidas e tantas variáveis que vão afetar esse preço. É bastante difícil nesse momento, sobretudo no momento em que você não pode olhar para trás para saber qual é o nível de preço anterior, né? Porque aquilo que se comprou há 20 dias atrás aumentou aí absurdamente. Eu não conseguiria precisar isso agora, mas imagino que na ordem aí de 50%, 70%, 90% facilmente, tá? E aí vai depender muito da capacidade de produção de cada fábrica, do custo da matéria-prima, enfim, e da capacidade de negociação de cada indústria que produz cada um desses insumos, né? Mas, você observa que, para falar de preço, a gente falou até agora, né? Do preço de mercado, que é um preço extremamente dinâmico e está associado à oferta e à demanda. Aí a gente falou do preço de referência, que está associado a uma estatística, né? Então eu tenho que estabelecer premissas para criar um preço de mercado. Durante muito tempo, a gente buscou aí aquelas 3 cotações, o que no momento até hoje eu não sei por que o do 3. Eu sempre comento com os meus alunos. Eu não sei se foi uma questão religiosa, Pai, Filho, Espírito Santo, ou se foi assim, não, vamos 3 porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, vai dar certo. 3 vai dar certo. Assim, quando a gente busca o ordenamento jurídico, a gente vai encontrar a origem disso num acórdão, né?
Porque a lei inicialmente falava só em preço de mercado, mas não dizia como, e aí um acórdão estabeleceu que seria 3. Ficam 3. Por isso que eu digo, ou foi religioso, ou então foi assim, pô, 3 é demais, 3 é legal, 3 vai dar certo. E aí, assim, Rony, na hora da licitação a gente tem um terceiro preço, né? Que é o preço transacional. Esse preço vai carregar a capacidade de negociação, o histórico de pagamento de quem está comprando, ele é um cliente bom, qual o risco que está envolvido, né? Perfeito. Qual o risco que está envolvido? E aí, assim, isso já começa. Qual a quantidade? Porque a quantidade vai afetar o preço e a minha logística de suprimento. E ela vai afetar o preço transacional, que é o preço em que eu vou efetivar a minha compra, eu vou efetivar a minha contratação, né? E aí entra uma terceira questão, né, Rony, que você introduziu aí, que bom, como é que eu vou operacionalizar isso se eu não posso fazer antecipação de pagamento? Exato. E se quem tem o produto está exigindo 50% de pagamento, está exigindo 30% para poder tirar o seu pedido, e outra, ele quer receber 100% até o produto estar embarcado dentro do avião. E ele está numa situação cômoda, com um excesso de demanda que lhe permite isso. Né? Que lhe permite isso. Aí. Mas antes de a gente entrar na antecipação, eu queria fazer uma observação aproveitando o que você falou. O que as pessoas... É algo assim, muito básico, mas eu vejo que é uma grande dificuldade da administração pública em perceber que, primeiro, o preço é dinâmico, né? Notadamente o preço transacional, quer dizer, elementos subjetivos afetam o preço. Né? Quem eu estou pagando? É um órgão, é um bom pagador? É uma prefeitura que paga bem? Eu posso reduzir meu preço. É uma prefeitura que é costumeira por dar calote, por atrasar? Meu preço é mais alto, porque eu estou assumindo risco, e risco impacta no preço. E isso vai colar daqui a pouco, porque a gente vai falar de antecipação de pagamento. Né? O risco da transação impacta no preço. Elementos objetivos, por exemplo, desculpa, antes de a gente entrar em antecipação de pagamento, hoje saiu uma MP, até quero mandar um abraço para a Pitanga, Paulo Teixeira, que eu vi que entraram aqui, o Donato e a Chamara pediram para falar um pouquinho sobre a MP. Saiu um MP que está alterando a Lei 13979. A Lei 13979 ela já está cheia de plástica, né? Ela nasceu em 2020, bichinha, e já está toda mexida. E está criando um dispositivo interessante, eu acho que ele relativamente é interessante. Eu acho que é uma certa simetria informacional, tem algum interesse ou outro do governo federal por trás, mas ele traz a dispensa eletrônica, a dispensa no SRP, o SRP com dispensa. Qual é a ideia? É que eu possa ter dispensas compartilhadas. Eu praticamente não via necessidade de MP para isso, não existe impedimento legal, bastava ter o acerto e a delegação de competência. Mas tem uma regra aqui, tem uma avaliação econômica que eu acho que vai impactar no preço e o pessoal não percebe. Veja se meu raciocínio está equivocado, meu amigo. Você entende muito mais do que eu de preço. Mas veja só, o governo federal quer comprar EPI. Se ele já identifica os fornecedores, ele compra e, por exemplo, só informa no seu site, todo mundo espalhado pelo país que pode usar a mesma dispensa poderia procurar esses fornecedores e comprar. Correto? Perfeito. Pode. Qual está sendo a intenção do governo federal? Eu acho que tem alguma outra estratégia e tenho certeza que é interessante por trás. Mas se não for isso, qual é a intenção da MP? É que o governo federal faça essa dispensa para todo mundo. Só que ele não está percebendo justamente o que você acabou de falar. O preço transacional depende de elementos, por exemplo, subjetivos. Vender para o governo federal, eu vendo um preço. Vender para a prefeitura de Caximba do Ozó é um outro preço. Tem um custo de logística diferente. Então, uma tendência é que, se eu começar a reunir um monte de órgãos numa única contratação, eu posso até ter uma redução pela economia de escala, em tese, realmente eu posso, mas eu vou ter uma dificuldade nessa precificação, porque quem for fornecer vai ter que avaliar, puxa vida, eu topo
vender para o federal, que paga, mas eu não topo vender para aquela prefeitura. Eu não quero entrar nessa dispensa gigantada. Eu não sei se Ainda trabalharam isso. Ainda tem mais um elemento nisso aí, né, Rony? Porque você imagina, eu faço uma grande dispensa, né, com um fabricante, né, que tem a capacidade de fazer essa produção. E aí eu crio um monstro produtor de EPI e sangro e mato um monte de empresa regional. Será que a gente quer isso? Ainda tem isso, verdade. E aí eu gero desemprego, eu gero fome. São tantas as variáveis que têm que ser contempladas quando a gente pensa do ponto de vista macroeconômico, né? Porque não é só o menor preço. Eu posso, eventualmente, até conseguir toda essa economia, mas quais as consequências dessa economia para a economia regional? É verdade. Né? Eu preservei ali o princípio da economicidade, bacana, top, mas qual o impacto disso na economia de um município ou de um estado menor em que aquele empresário se organizou para fornecer regionalmente? Tá? Eu tenho dúvida, Túlio, inclusive em relação à economicidade. Por quê? Repito, a não ser que eu tente fazer. A MP, a lei, ela reduziu a necessidade de planejamento, ela mitigou o planejamento. Eu posso ter um planejamento, digamos, mitigado. Uhum. Uma contratação compartilhada, o que ela mais precisa de planejamento. Eu tenho que fazer, eu vou fazer lote regional por município, vou fazer tudo aglutinado. De repente, por exemplo, se eu faço tudo aglutinado, o preço não necessariamente vai ficar mais barato. Em tese, cai pela economia de escala, eu concordo, mas em tese, como o fornecedor está assumindo outros riscos, repito, eu fornecedor de EPI, eu venderia para o governo federal com uma certa segurança. O governo federal tem fama de bom pagador. Mas se entre os compradores no bolo tá a prefeitura de... sei lá, de Gatuno. Não vamos falar o nome da prefeitura, não. Eu estou tentando dizer uma que não existe, né? É tanto município. Não vamos falar o nome da prefeitura, não. Prefeitura, eu acho que não tem. O município São José do Calote, né? Quando eu vejo São José do Calote ali, eu falei, não, espera aí, se é para São José do Calote também, meu preço tem que aumentar, porque eu posso não receber dele. Então, eu até tenho dúvida. O custo de entrega, uma coisa é entregar no órgão federal, outra coisa é entregar longe, é ter que ter uma logística para entregar pelo Brasil todo. Então, eles vão precisar ter um planejamento da compra compartilhada, fazer por lote, o lote vai ser local, a entrega na capital é também no interior, porque tudo isso vai impactar o preço. E o pessoal, às vezes, pensa que é o seguinte, não, faz um editalzão só, cara, bota o preço aqui, vai dar tudo certo. Mas é mais complexo. E você apontou um outro dado que eu acho que é relevantíssimo. No momento de crise econômica, que a gente deve incentivar os pequenos, porque eles vão ser mais impactados pela recessão que a gente vai ter, uma concentração de compra poderia ser ter um efeito colateral. Poderia trazer danos aí que a gente... seria difícil a gente abordar isso aqui agora sem imaginar, né, sem estabelecer todas essas premissas, ficaria impossível a gente calcular. Mas poderia trazer alguns danos grandes aí, do ponto de vista regional em alguns municípios ou em alguns estados aí do Brasil. Tá? É importante considerar isso quando a gente pensa em uma aquisição, uma contratação de grande vulto. Rony, um outro ponto assim, que eu acho que é muito importante a gente tocar aqui quando a gente pensa em preço, né? E é uma falha grande por parte da administração pública em geral, quando vai atrás de formar esse preço de referência, é a padronização da descrição técnica, sabe? Porque é muito comum a administração pública não dizer com clareza, né, aquilo que ela deseja receber. Tá? Porque se você não define com muita assertividade o objeto daquilo que você está contratando, né? Por exemplo, a gente vai falar, vamos imaginar agora no Covid, né, que você tem as máscaras. Né? É um EPI extremamente importante, a máscara. Bom, qual o uso que eu vou dar para essa máscara? Né? Qual é a máscara? Porque se eu coloco lá no meu edital, máscara. Pô, mas eu tenho a máscara N95,
que é uma máscara, aquela que tem aquele respirador com um nível de proteção maior. Eu tenho uma derivada dela, que é a KN95, ela tem um nível de preço significativamente menor. Eu tenho a máscara cirúrgica, que tem uma camada de proteção maior, que não permite o sangue passar, enfim. E eu tenho a máscara civil. E eu tenho a máscara civil com N níveis de proteção. E isso vai distanciar o meu preço absurdamente. Eu posso levar o meu item para uma dispersão de preço enorme se eu não digo no meu edital qual é a máscara que eu quero. Tá? E, obviamente, que toda vez que o aqui. Toda vez que o gestor público falhar numa... A pessoa está insistindo aqui. Toda vez que o gestor público falhar Eita! Toda vez que o gestor público falhar na descrição desse material, obviamente o empresário vai capturar essa deficiência como lucro. Você pode estabelecer um nível de preço alto e ele te entregar um produto de baixíssima qualidade, né? E aí, ele vai, obviamente, o empresário vai captar isso como lucro. É um cuidado que o administrador tem que ter nesse momento, de entender o produto que ele precisa, qual uso ele vai dar para esse EPI, do EPI, enfim, eu não sei se está falhando, porque a pessoa está tentando ligar aqui insistentemente. Eu não sei se eu falho. Quando a pessoa liga, aí dá como se fosse uma pausa e fica preta a sua imagem. Aí você desliga e volta. Ah, entendi. Então, é importante o gestor ter esse cuidado. Se for mulher, você vai ter uma outra DR depois da DR comigo, viu? Porque... Se for a Maite, aí vai ser, por que você não me atendeu? Onde é que você estava? Não para, não. Então, Rony, essa questão da qualidade é um ponto também muito relevante para ser observado no momento em que a gente está falando de preço, na hora que a gente está falando de uma aquisição. Tá, meu amigo, eu vou passar para a antecipação de pagamento, é algo que eu quero quero muito conversar contigo, é um tema que eu tenho tratado bastante. Eu pensei que essa MP iria tratar sobre antecipação de pagamento. Sinceramente, essa nova hipótese deve certamente, pela qualidade do pessoal que está hoje lá no Ministério da Economia, certamente deve ter alguma vocação relevante. Eu, particularmente, ainda estou esperando mais dela. Mas perguntaram, o órgão federal tem que ser o gerenciador? O texto da MP não diz isso, mas a tendência é que sim, seja o órgão federal o gerenciador, mas ele não está definindo isso. Perguntaram também, tem que ser por consórcio? Não define que é por consórcio. Repito, há um apoio, há um velho dogma que eu não posso contratação compartilhada na administração pública. Isso não... O pessoal só faz isso em registro de preços. E de onde é que tiraram isso? Não sei, ficou. Só é o comportamento. Só sei que foi assim. Né? Ficou. Mas não precisa ser. Né? Quando eu reúno órgãos para realizar uma licitação, na verdade, eu estou reunindo competências. Eu não precisaria de uma nova lei de licitações para isso. Enfim, mas é uma apoio que vai precisar de um tempo para o pessoal perceber que, para mim, não é nem mudança de lei, é só mudança de cabeça, é só mudança de interpretação. Se a gente for ver, o CICAF é compartilhado, que está lá no decreto, é compartilhado. Falta o pessoal pensar um pouquinho fora da caixa. Meu amigo, já falei sobre o Paulo, nosso amigo Paulo Teixeira, o Pitanga estão aqui, um monte de gente bacana, o Jonas, né? O Neto está aí, nosso amigo Neto também entrou. O Neto até me lembrou agora de divulgar o artigo que está publicado no site O Licitante. Vai estar no Solicita também, mas acho que no Licitante com certeza já foi publicado. Eu não consegui colocar o link aqui, eu vou colocar depois no Stories, no feed. Um artigo que eu estou publicando sobre marketplace público. Eu e o professor Marcos Nóbrega, que é uma referência em análise econômica do direito no Brasil, já foi aqui numa ADR anterior, já foi convidado numa ADR anterior.
E fala muito sobre essa análise econômica, Túlio. E um ponto que é muito importante hoje nas contratações ao Covid, e que exige essa análise econômica que você também faz, é, sem dúvida, a antecipação de pagamento. Né? Muita gente olha, quando se fala em antecipação de pagamento, fala assim, está querendo ajudar a empresa. Né? Num debate que eu tive na rede social recentemente com um amigo e tal, ele disse, mas o pessoal quer ganhar mais do que o preço justo. Aí eu desisti de debater, porque eu falei, meu amigo, quem vai decidir o que é o preço justo? É você que quer comprar? Porque se o comprador definir o que é preço justo, fica muito mais fácil comprar, né? Então, fala um pouquinho dessa tua experiência com essa visão, inclusive, de economista, sobre isso, sobre antecipação de pagamento, a relevância dela ou não, né? Obviamente, eu repito o que eu disse mais cedo, não estou dizendo que sempre tem que ter antecipação de pagamento, pelo contrário, é exceção. Mas em algumas situações de mercado, a antecipação de pagamento é muito interessante, porque eu estou assumindo esse risco, né? Normalmente nas contratações públicas, o fornecedor que fica com o risco de levar o calote, né? Com antecipação de pagamento, a administração pública está correndo o risco de levar o calote do serviço ou da entrega do produto. Mas em algumas situações, é melhor absorver esse risco. Fala para a gente, explica aí para nossos queridos participantes em relação ao Covid. Em regra, tá? Eu sou contra a antecipação de pagamento. Tá? Em condições normais de temperatura e pressão, eu seria contra a antecipação de pagamento. Ocorre que, no cenário que a gente tem hoje, a gente tem que olhar para o mercado, ver como esse mercado está funcionando, qual é a dinâmica desse mercado nesse momento. Tá? São vidas que precisam ser guardadas aqui no Brasil, e a gente tem que entender, bom, como os demais países estão fazendo, quem está comprando, quem está vendendo e como é que eu vou atuar, né? Que jogo que eu estou jogando, né? Qual é o jogo que eu estou jogando? Né? E aí, quando a gente olha para esses produtos, né, de prevenção do Covid, a gente tem uma ou outra empresa. Para a EPI, até tem bastante empresa no Brasil, mas a gente já percebeu que não são suficientes para produzir na quantidade que a gente precisa, né? E aí a gente tem muita coisa na China, tem algumas fábricas no Vietnã, tem uma outra fábrica de teste rápido no Camboja, uma outra na Índia. Bom, e todo mundo está comprando. A gente viu o que aconteceu aí, os Estados Unidos mandando 23 Boeings, comprando tudo lá, levando, tirando mercadoria. O Jonas está falando sobre isso aqui. Os americanos já vão com as caixas de dólar, já deixa lá. Pois é, e o Jonas é aí a maior autoridade para estar falando sobre essa questão de comércio exterior entre nós todos aí, né? E, então, a gente tem que observar o que está acontecendo lá, porque senão a gente não vai conseguir suprir o que nós precisamos aqui no Brasil, né? A gente tem que se colocar, e para a gente pensar a melhor estratégia, eu acho que a melhor forma é a gente se colocar no lugar do empresário, né? O empresário está lá, o dono da indústria, ele coloca a condição dele, tem demanda no mundo inteiro, ele pode escolher para quem ele vai vender, a que nível de preço ele vai vender, qual o nível de risco que ele vai assumir. Provavelmente ele também teve que pagar a matéria-prima à vista, porque essa cadeia está extremamente dinâmica, né? Para ele ficou mais caro também. O pessoal tem que perceber que para ele ficou mais caro, né? Pois é, para ele ficou mais caro. Bom, e aí, assim, o Brasil tem que pensar qual é a estratégia que ele vai adotar. Ele vai usar uma trade para trazer isso? Ele vai comprar direto da indústria? Ele vai mandar os Boeings lá? Vai usar a aviação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica dele para trazer esse material? Pode ser uma alternativa para comprar mais barato, né? O importante assim, é entender qual o jogo que está sendo jogado, quais são as regras desse jogo, para que o Brasil possa estabelecer a melhor forma dele participar. O que não dá é para a gente olhar tudo que está acontecendo, ver os Estados Unidos mandando as aeronaves, levando a mercadoria do mundo inteiro e a gente ficar aqui apático esperando para ver como que isso vai se desenrolar. Então, nesse momento, eu sou a favor, tá? Nas condições em que a gente vive hoje, dessa antecipação de pagamento. Obviamente, a gente tem que tomar cuidado com as empresas
com a indústria que a gente vai comprar. Como eu disse, tem que assegurar, por meio de especificações técnicas, a qualidade daquilo que a gente deseja receber, vis-à-vis uma aplicação que a gente vai dar para aquilo que está sendo adquirido. Mas, nesse momento, particularmente, eu não vejo uma forma da gente comprar barato ou comprar a um preço, digamos, justo, né? Se a gente não atuar com uma antecipação de pagamento, né? O outro caminho é a gente pagar mais caro, depender do empresariado, talvez do empresariado brasileiro, assumir esse risco para ele de não recebimento, assumir o risco do transporte dessa carga. E a gente ainda tem que pensar num outro risco, né? Que você tem lá o risco na hora da aeronave que está vindo, ou do navio que está transportando. Quando chegou no porto ou no aeroporto aqui no Brasil, a administração pública ela sempre compra entregue no local, né? Então, você tem cargas extremamente demandadas e você ainda tem uma questão assim, bom, eu botei num caminhão uma quantidade enorme de EPI. O que me assegura que meu caminhão não vai ser interceptado por um bandido, por exemplo, para levar a minha carga? Porque o empresário ainda tem que lidar com isso, né? Então, são muitos os riscos envolvidos. A administração pública talvez esteja melhor aparelhada até do que um empresário para cuidar de toda essa logística. Se ela usar, por exemplo, o avião do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, e depois ela usar o próprio Exército para poder guardar a entrega desse material, enfim. Tem que ver se isso tudo é viável, né? Eu, sinceramente, não parei para fazer conta e nem teria todos esses elementos para fazer essas contas agora. Mas, na minha opinião, nesse momento, a gente tem que parar para ver que jogo que está sendo jogado e como a administração pública vai atuar, porque senão os gestores... até você falou várias vezes hoje, né? Qual foi o termo que vocês usaram? Direito administrativo do medo, né? É algo com que os gestores estão tendo que lidar por conta do nível de preço, a impossibilidade de, eventualmente, antecipar um pagamento, ao passo que a gente até faz isso, né? Porque quando você tem um show, você paga um artista antecipado. Sim, exatamente. Então, assim, criou-se um dólar. Eu não posso fazer isso para um insumo. Eu não posso antecipar o pagamento para segurar a vida, mas posso antecipar o pagamento para gerar diversão? Tem alguma coisa aí que na minha cabeça, pelo menos, não entra, sabe? Teve um dado, teve uma situação real. Uma amiga professora, amiga nossa, professora, ela me ligou uma vez. Eu sempre conto essa história para os meus alunos. Ela me ligou aperreada porque ela assessora um órgão lá, um determinado órgão, e eles estavam comprando uma televisão daquelas grandes, Smart TV, linda, 4K, bonita, para a sala de reunião do presidente lá do órgão, né? E aí eles estavam fazendo uma licitação bacana, preço referência, abaixo do preço de referência, exitoso, um pregão exitoso, compraram por 5 mil essa grande televisão. E aí chega a televisão, eles vão já ligar para a empresa para emitir a nota e eles pagarem, só que quando eles abrem e devassam a caixa dessa grande televisão, tinha lá uma nota fiscal pendurada nas costas da caixa, né? Americanas.com, preço 3 mil. Aí ela disse, puxa vida, a gente viu. A empresa que ganhou a licitação entrou no site da Americanas, comprou por 3 mil a TV e mandou entregar direto no nosso órgão. E aí, o que é que eu faço? A resposta que eu dei para ela foi a seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar por que você não comprou das Americanas.com? Por que ela não participa da sua licitação? E é isso. Olha a diferença de você ter um rito simples de compra e um rito complexo de compra, com baixa competitividade, cheio de custo transacional. O preço aumenta. É isso. Então, a administração pública tem que superar um pouco esse dogma. Repito, como nós temos um grande risco de, entre aspas, calote, né, não cumprimento contratual, via de regra é melhor que esse risco do inadimplemento fique lá com ele. Quer dizer, eu pague a posteriori. Faça a medição, depois pague, faça o recebimento, depois pague. Mas alguns mercados e em algumas situações, a gente tem que esquecer o dogma. Por quê? Porque é muito mais eficiente, ou nesse caso da China, é imprescindível, é necessário pagar
pagar antecipado, porque senão, como você falou, simplesmente o fornecedor chinês vai senta e chola, né? Senta e chola. Porque eles facilmente, Rony, você imagina, eu imagino até que provavelmente quem tinha contrato lá deveria ter alguma multa prevista com a China. Os Estados Unidos chegou com todos os aviões, o chinês olhou para a multa, pagou a multa e mandou. Tá? Então, assim, é matemática, né? Aqui, bom, esse aqui eu vou receber lá na frente, os Estados Unidos está aqui com a caixa de dinheiro, pega a caixa de dinheiro e leva a minha mercadoria, paga a multa para esse cara lá. Está resolvido, né? Está resolvido. E assim, eu acho que o chinês deve olhar assim, esse aqui eu nem sei se eu vou receber mais para frente, né? Pois é. Eu nem sei se eu vou receber, porque a administração pública boa pagadora passa 30 dias para pagar. Mas tem uns que não são tão bons pagadores, não. Então, assim, eu acho que, assim, na minha opinião, tá, Rony, o controle é imprescindível, tá? Eu acho que as ações de controle são extremamente nobres, tá? Sim, claro. Mas os nossos legisladores precisam olhar com muito carinho para o momento que a gente está vivendo, tá? Para gerar esse conforto para o gestor tomar a decisão que ele precisa tomar. Porque, ao contrário, o gestor vai ter medo de decidir. Enquanto o gestor tiver medo de decidir, vai ter gente morrendo aqui. Tá? E o pior, com todo esse comércio fechado, né, com os órgãos públicos vazios, né, você tem uma economia informal que está parada, tá? Precisando de EPI, precisando de teste rápido, precisando de medicamento, talvez precisando de equipamentos nos hospitais. A informação que eu tenho é que os hospitais ainda não estão, digamos assim, a pleno vapor, né? A população tem evitado sair. Eu tenho alguns conhecidos que são donos de hospitais e que falam, os nossos leitos ainda não estão plenamente ocupados. Quer dizer, a gente está atrasando esse problema com o comércio todo fechado e com o país ainda desabastecido no que tange aos insumos necessários a essa prevenção. Tá? Eu acho que se a gente não corrigir isso, eu tenho muita preocupação. Eu até comentei isso hoje no início da tarde, na primeira live. Estou na terceira aqui. Estou quase o Gustavo Lima já. A gente corre um risco de não ter os EPIs para as equipes médicas. Né? Já tem equipe médica em alguns estados questionando. Por quê? Porque não chegou ou chegou material de baixa qualidade. Então, imagina o que é. Nós já temos os médicos que estão sendo heróis. Não só os médicos, né? Nós temos várias áreas profissionais que estão sendo heróicas, né? Nesse período de pandemia. E os médicos estão na linha de frente. Eu vou deixar os nossos heróis da linha de frente, que estão na trincheira, sem um EPI básico. E se a gente não desburocratizar isso para garantir essas contratações, Deus o livre, pode faltar material. Você bem falou, nossos hospitais, nossos equipamentos, eles não têm condição de assimilar um surto agora. Por isso, o achatamento tão exigido pelo ministro da Saúde, que as pessoas custam a entender. Acho que foi sexta-feira, nós chegamos a 1.000 mortos. Ontem, na terça, já estávamos em 1.500 e pouco. Olha o que é a progressão geométrica. Ele passou quase um mês para chegar em 1.000. Em 3 dias, aumentou mais 500. Né? Eu me preocupo bastante, Rony, assim, tanto com essa questão da vida, né, e com a necessidade desses insumos de prevenção, mas como economista não posso deixar de me preocupar com todo esse comércio fechado, com os órgãos públicos vazios e com essa economia que deixou de girar. Tá? É difícil a gente conseguir imaginar ou conseguir projetar o que vem por aí, com tudo parado. Então, essa reflexão ela é importante e eu penso que os nossos gestores públicos precisam, nesse momento, e muito, dos nossos legisladores para encontrar esse conforto para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Né? Porque eu fico imaginando a dificuldade de um gestor num município pequeno, que tem pouco acesso à capacitação, tem menos acesso à informação. O quão difícil deve estar sendo para essas pessoas instruírem um processo, decidir
e preservar a vida, sobretudo comprando quantidades pequenas de um produto que não está disponível no mercado nacional e que ele não consegue acessar o mercado internacional. Exato. É um momento muito difícil que a gente vive no país. E se a gente não cuidar de todas essas questões legais para gerar esse conforto do nível de preço em que eu devo adquirir, né? Qual é o menor preço que eu sou capaz de comprar, né? Essa é a pergunta que todo gestor deve estar se fazendo. E como eu faço para conseguir esse melhor preço? Menor preço. E tem que ser flexível nas soluções, né? Você falou um ponto muito importante. Por exemplo, o nosso amigo Marcos está aqui, o estado de Sergipe, ele, através de decreto, definiu a possibilidade de pagamento antecipado. E eu elogio o governador que fez isso. Obviamente, ele deve ter definido lá quando que seria possível. Mas por quê? Porque com essa normatização, ele protege o agente da ponta. Ele está traindo para si a decisão. Não, ó, nessas situações, com esses e esses requisitos, pode pagar antecipado. Então, ele protege o gestor da ponta. Uma grande falha dos nossos órgãos públicos é justamente a ausência de normatização que proteja quem está na ponta, né? Agora, você falou um ponto aqui que talvez isso seja uma coisa muito boa, refletindo o que você falou, dessa MP. A dispensa feita pelos órgãos federais para enviar esses materiais, permitir que pequenos órgãos, pequenos municípios possam comprar da sua ata de registro de preço. Eu só acho que o grande problema é que a ata de registro de preço, como ela tem um preço... vou voltar a uma coisa que você falou logo no início. A ata de registro de preço gera uma vinculação estática do preço durante um tempo, né? Para um fornecedor ficar vinculado a uma ata no mercado com essa volatilidade... Não é operacional. A menos que a ata seja uma ata diferente. Ela, ao invés dela estabelecer o nível de preço, ela estabeleça um nível de desconto. E aí o preço fica dinâmico e o desconto não, entendeu? Interessante. Pode ser algo que me surgiu aqui agora. Mas... Ou então, como é dispensa, eles fazerem atas de prazo bem curto, né? Período bem curto para o fornecedor. Não, tudo bem. Um mês... Não atende, Rony. O preço muda todo dia. Eu acho que é melhor estabelecer um nível de desconto, porque aí a gente está falando de margem e não de nível de preço. Mas aí vem a dificuldade. Se a gente estabelecer nível de desconto, a administração tem uma situação de assimetria informacional. A administração tem muita dificuldade em descobrir o preço, né? Ela é muito falha em identificar qual é o preço. Difícil. Meu amigo. E acho que por aqui... E tem um ponto muito interessante, Rony, assim, que a gente precisa agora pensar também. Assim, eu costumo dizer que gestores de sucesso agem com base no bom senso, né? Perfeito. A gente vai ter que ter muito bom senso para comprar agora, porque é muito difícil você pensar qual é o preço de mercado, qual é o preço de referência, eu fiz ou não uma boa compra, o meu preço transacional é ou não um preço satisfatório, tá? Eu penso que a legislação tem que gerar um mínimo de conforto. O controle, como eu disse, ele é imprescindível, tá? E é muito nobre. E esse problema tem que ser resolvido depois. Aí o que for caso de polícia, deixa para a polícia resolver. Sim. E abastece o que precisa ser abastecido, né? E aí, assim, algum nível de flexibilidade, como a antecipação de pagamento, precisa ser realmente pensado. E o bom senso agora vai ser algo extremamente necessário, tanto para o gestor, quanto por parte dos órgãos de controle no momento em que forem olhar para essas contas, porque eles vão olhar a posteriori, né? E até para eles vai ser muito difícil você pensar se o preço é justo ou não, né? Eu estava vendo uma entrevista ontem ou anteontem, o pessoal questionando os preços dos hospitais de campanha, né? Você já parou para pensar o quão deve estar difícil você estabelecer um preço de um hospital de campanha
Sim, 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 sem dúvida. Porque aí você tem projetos diferentes, você tem solo diferente, os próprios equipamentos, né? Um respirador, eu tive olhando o preço de respirador, um respirador pode custar de $1.000 a $100.000, né? E aí entra a questão da especificação técnica que eu estava falando, é um respirador portátil, é um respirador de UTI. Quais as características, quais funcionalidades tem esse respirador? É uma, é muito mais complexo do que sonha a vã burocracia, né? Tentando fazer a adaptação do texto. É muito complexo essa questão da precificação e, notadamente, em situações ordinárias, essa complexidade ela é escamoteada no nosso autoritarismo contratual. Mas em situações complexas, sensíveis como a que a gente está vivendo, isso fica muito à flor da pele realmente, né? Como precificar é algo que não é simples, como identificar qual é o preço é algo que não é simples, e a administração aqui não tem como ser autoritária, porque ela vai ter que... Eu vou um pouquinho além, né? Que quando a gente está ali fazendo o nosso projeto básico, o termo de referência, eu tenho que pensar no custo-benefício daquilo que eu vou adquirir, né? Qual a aplicação que eu vou ter e qual o melhor custo-benefício. Agora, você imagina que agora a gente tem que fazer uma outra reflexão, porque não é só o custo-benefício, tem disponibilidade daquilo que eu preciso? Porque às vezes eu posso ser obrigado a comprar um produto melhor, independente da aplicação que eu vou dar, porque aquele que me traria o melhor custo-benefício não tem disponibilidade. Não tem mais. É verdade. É outro problema. Agora, tudo isso é justificar bem. Meu amigo, o Instagram, ele com 59 minutos, ele nos derruba, né? Você viu aí que na do Marco mesmo, eu vi. Então, eu vou passar para as tuas considerações finais. Quero agradecer a todo mundo que veio. A Ana falou melhor que Gustavo Lima, professor Ana. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram, que mandaram as perguntas. A gente tentou responder aqui na medida do possível. Congelar a preço da iniciativa privada não é solução. Sem dúvida, não é solução. Que diga quem tentou, né? No passado e em outros países. O nosso amigo Jonas falou, ata de registro de preço em moeda estrangeira seria possível. Tá, seria uma opção, né? Agora, fazer uma ata em dólar aqui, eu acho que o controle iria olhar com dificuldade, mas talvez fosse uma solução. Vendo isso na normatização, poxa, um MP dizendo isso, daria segurança para se utilizar isso como opção, tá? Pois, meu amigo, quero agradecer, antes que o Instagram nos corte, quero lhe agradecer muito a presença, é um prazer, uma honra ter você aqui, meu amigo. E pedir suas considerações finais sobre esse tema tão complexo e às vezes tão incompreendido, que é o preço das contratações públicas. Rony, eu acho que a gente abordou aqui os temas mais importantes, né? Como eu disse, assim, é importante a gente assegurar a qualidade, entender bem aquilo que a gente deseja receber e de alguma forma, encontrar os caminhos para assegurar a descrição técnica daquilo que a gente deseja receber no momento em que a gente está instruindo o processo. Para depois buscar aí as ferramentas necessárias para formar esse preço de referência, lembrando sempre que vai ser difícil, porque talvez a gente mande uma infinidade de solicitações de cotação e não receba nenhuma. Então, uma dica importante é assim, aos gestores, documentem esse esforço, porque o processo administrativo precisa falar por si só, né? Nem sempre a gente vai ter oportunidade de explicar, então instruam bem o processo, documentem o esforço dessa coleta de preço, das informações que o gestor eventualmente utilizou para estabelecer um nível de preço, buscar consolidar essas estatísticas, né? E documentar esse esforço. E aí, assim, tenha um bom senso na hora de decidir. E para os legisladores, né, pensar com carinho nessa possibilidade da antecipação de recurso, porque senão realmente vai ser bastante difícil para o Brasil buscar esses produtos lá fora e provavelmente o empresário brasileiro que se dispuser a fazer isso,
ele vai embutir todo o risco dele nesse processo e a gente vai acabar comprando menos máscara, menos kit, menos respirador, porque no meio de tudo isso a gente ainda tem que lidar aí com uma restrição financeira e orçamentária dos órgãos. Exatamente. É muito problema. Temos que buscar a solução. Pessoal, então, muito obrigado novamente a presença de todos, sobretudo aqueles que me acompanharam nas 3 lives aí. Valeu, muito obrigado mesmo. É uma ótima semana. Fiquem em casa, vamos tentar manter esse esforço aí do confinamento por um tempo. Deus queira que ele acabe logo, né? Porque a gente tem a preocupação com a economia, com a recuperação econômica. Deus queira que nossos dirigentes encontrem soluções para uma solução intermediária que proteja as vidas e, ao mesmo tempo, tem que proteger nossa economia. Tá bom? Tulião, um abração. Rony, muito obrigado. Fico muito honrado aí com o convite. Agradecer a todo mundo aí que participou da nossa live. Muito obrigado aí pelas contribuições. Sucesso. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço, meu. Fica com Deus. Até logo. Tchau, tchau.